Bom, pessoal, então continuando nossa aula explicativa aí, vou definir para vocês o que seria a diagonal de um paralelepípedo e vou terminar é, demonstrando para vocês como a gente vai determinar a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo, sabendo três informações desse paralelepípedo: qual que é a altura dele, qual que é o comprimento e qual que é a largura. Com essas três informações a gente vai conseguir determinar essa diagonal desse paralelepípedo, tá? Que a gente vai resolver bastante exercício dele nessa semana, utilizando esse conceito que a gente vai aprender aqui daqui a pouco, ok? Bom, então vamos lá. A diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo, que não pertencem à mesma face. Já mostro o que eles querem dizer, então, o que seria a diagonal com essa explicação aqui, ok? Então aqui, ó, tá falando o seguinte: observe abaixo um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, um paralelepípedo que possui as arestas laterais perpendiculares aos planos da base, e essas bases são o quê? São retângulos, ok? Então vejam que as bases desse paralelepípedo aqui são retângulos. Quais retângulos a saber? Esse daqui, ó, esse aqui de cima e esse aqui de baixo são as bases desse meu paralelepípedo. Ele está falando que as arestas laterais desse paralelepípedo são perpendiculares aos planos da base. O que quer dizer isso? Está dizendo que essas arestas aqui, que são as arestas laterais, essas que eu estou mostrando aqui para vocês, elas são perpendiculares a essas bases aqui, tanto a base de cima quanto a base de baixo. O que significa ser perpendiculares? Que elas formam ângulos de 90 graus, que elas formam ângulos de 90 graus com essas duas bases. Ou seja, enquanto essas arestas estão na vertical, a gente sabe que esses planos, essas superfícies aqui que são as bases, elas estão no plano horizontal, ok? Então, ela está exatamente aí formando um ângulo de 90 graus. As arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com as bases. Bom, pessoal, o que foi a definição de diagonal do paralelepípedo para a gente? Vejam que aqui ele desenhou para a gente quem que seria essa diagonal desse paralelepípedo. E qual foi a definição que ele utilizou? Ele falou o seguinte, que a diagonal do paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem à mesma face. Então, vamos determinar aí, ó, a diagonal desse paralelepípedo, uma das diagonais desse paralelepípedo, começando aqui pelo vértice H. Bom, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar o vértice que não pertence à mesma face que esse vértice aqui, o H, que eu estou querendo determinar uma diagonal partindo por ele, certo? Bom, pessoal, vejam que aqui, ó, eu tenho... Quais são os vértices desse meu paralelepípedo? É esse, um deles é o H, certo? O outro é esse, o outro é esse aqui, o outro é esse, um deles é esse, um deles é esse, um deles é esse, um deles é esse. Só que para mim determinar a diagonal, se eu estou querendo uma diagonal partindo aqui de H, eu tenho que buscar um vértice que não pertence a uma mesma face que pertence esse H aqui, certo? Esse vértice H. Ó, vejam que todos esses vértices aqui, ó, esse e esse, pertencem a essa mesma face aqui, ó. É esse mesmo retângulo que é esse retângulo aqui de cima, certo? Então, esses aqui, ó, não vão formar a diagonal do retângulo com... não vão formar a diagonal do paralelepípedo com H. Vejam aqui, pessoal, esse aqui eu já eliminei, certo? Bom, esses daqui também, esse e esse, estão numa mesma face que o H, certo? Por quê? Porque vejam que essa face aqui, ó, ela contém tanto esse vértice quanto esse e quanto esse, ok? Mesmo raciocínio, pessoal. Aqui, ó, eu já tinha eliminado esse, certo? Eu já eliminei esse também. E esse aqui, pessoal, ele também está na mesma face que H. Qual face é essa? É esse retângulo aqui de trás, ó, certo? Esse retângulo aqui de trás, ok? Esse vértice está aqui. O único que sobrou, pessoal, foi esse. Então, é por isso que ele diz assim, ó, que a diagonal de um paralelepípedo é todo segmento cujas extremidades são vértices do paralelepípedo que não pertence à mesma face. Ou veja, que o único vértice que não pertence a uma mesma face que H é esse F aqui, certo? Então, é isso que ele está dizendo. Vejam aqui, pessoal, que para você determinar a diagonal, é como se fosse aqui o vértice oposto a... Esse F aqui é como se fosse o vértice oposto de H. Vejam que, para você determinar a diagonal do paralelepípedo, é a maior distância entre dois vértices de um paralelepípedo, certo?
Então, pessoal, a gente tem o seguinte aqui, ó. Então, essa daqui é uma das diagonais. Qual outra diagonal a gente poderia formar nesse paralelepípedo? Uma delas seria essa daqui, partindo daqui e vindo até aqui, certo? Outra seria daqui e vindo até aqui. E a outra seria qual? Vindo daqui até aqui, certo? Então, aí vejam que a gente teria 4 diagonais, certo? Então, vejam aqui, ó. FH, o que está dizendo essas informações aqui pra gente? Que FH é a diagonal do paralelepípedo, como eu disse para vocês. GH, quem que é GH? É essa aresta aqui, ok? EG, quem que é EG? É essa aresta aqui. E quem que é EF? EF é essa aresta aqui. São arestas do paralelepípedo. Vocês vão ver que todas as arestas desse paralelepípedo, pessoal, possuem apenas 3 medidas. Vejam que essa e essa tem a mesma medida, certo? E qual medida que é? Medida A. Essa aresta e essa aresta tem a mesma medida também. Que medida, que medida a figura está dizendo aqui para a gente? Falando a medida B. E as arestas laterais também têm a mesma medida. Ó. Essa aresta, essa e essa também tem a mesma medida, que no caso aqui é medida C. Certo? Isso tudo por quê? Porque isso daqui é um paralelepípedo reto retângulo. Ok? Bom, está dizendo que FG é a diagonal da base do paralelepípedo. Certo? Então vejam que aqui ó, a gente tem um retângulo, certo? E FG nada mais é que a diagonal desse retângulo aqui da base. Então aqui ó, vejo que eu tenho esse retângulo aqui da base, ok? E FG, F até G, é a diagonal da base do paralelepípedo. Ou seja, é a diagonal desse retângulo que constitui a base do paralelepípedo. Então, essa aqui é uma das diagonais desse retângulo que está aqui embaixo, que é a base do meu paralelepípedo. Então, a gente sabe, como eu disse para vocês, que A, B e C são as dimensões do paralelepípedo, certo? A gente tem aqui como C a altura, B, comprimento, e A, nesse caso aqui, a largura, ok? E D é a medida do segmento FH, ou seja, D representa a medida dessa diagonal aqui, que é o segmento EF. A gente sabe que FH é a diagonal desse meu paralelepípedo e D é a medida dele, certo? E D, isso D maiúsculo, certo? E D minúsculo, ou seja, Dzinho, é a medida do segmento FG. Quem que é o segmento FG? É a diagonal do retângulo, que é a base desse meu paralelepípedo, ok? Pessoal, a partir desse desenho, a gente consegue determinar uma relação entre a diagonal do retângulo e as 3 dimensões do paralelepípedo, que é a largura, comprimento e altura, certo? E a gente vai ver que eu vou utilizar aqui esses 2 triângulos, esse triângulo rosa e esse triângulo roxo aqui, para mim determinar essa relação. Então vejam que a gente tem 2 triângulos. E esses 2 triângulos, pessoal, você vai ver que eles são triângulos retângulos. Por que eles são triângulos retângulos? A gente sabe que essa base aqui é um retângulo, certo? E um retângulo, os ângulos internos dele são o quê? São de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus, esse é de 90 graus, esse é de 90 graus e esse de 90 graus. Só que como eu estou preocupado com esse aqui, porque eu estou trabalhando com o triângulo FGE, como eu disse para vocês, se isso daqui é um retângulo, esse ângulo específico aqui, que é o ângulo E, ele é o quê? De 90 graus, porque ele é um retângulo, certo? Então vejam que esse triângulo aqui, pessoal, ele é o quê? Ele é um triângulo retângulo. Bom, mas pelo teorema de Pitágoras, pessoal, a gente tem que, num triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o maior dos lados, certo? Que é o ângulo que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Como os catetos são a e b, você vai pegar, então, fazer o quadrado desses catetos e depois somar eles, que esse valor aqui é igual ao quadrado
da hipotenusa, certo? Então, a gente descobriu isso. Por que a gente descobriu essa medida aqui? Certo? Por que a gente precisa descobrir essa medida aqui? Porque se eu quero determinar quem que é a hipotenusa, pessoal, quem que é esse segmento D, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para determinar quem que é essa medida aqui, que é a hipotenusa desse triângulo roxo. Mas que informações que eu preciso determinar para fazer isso? Eu tenho que saber quem que é essa medida que eu sei que vale C, certo? E essa daqui. Foi justamente que a gente consegue determinar a partir dessa relação aqui, certo? Bom, então veja o seguinte, pessoal, que a gente tem um outro triângulo aqui e ele também é retângulo. Por que ele é retângulo? Porque, como foi dito aqui, pessoal, que esse paralelepípedo aqui ele é retangular, ou seja, que as arestas laterais, que são essas daqui, elas formam com as bases, elas formam ângulos de 90 graus. Bom, mas se essa aresta forma com essa superfície aqui, que é a base, um ângulo de 90 graus, ela forma um ângulo de 90 graus com toda a reta que pertence, toda a reta que você consegue desenhar aqui dentro dessa superfície. Bom, uma dessas retas é a reta FG. Então, essa é propriedade matemática, pessoal. A gente tem que, se uma reta é perpendicular a um plano, certo? Quer dizer que essa reta é perpendicular a qualquer reta dentro que pertence a esse plano. Então, vejam aqui que eu tenho essa reta, que eu sei que ela é perpendicular à base, porque isso daqui é um prisma reto, certo? E se esse segmento de reta é perpendicular a essa base, quer dizer que esse segmento de reta é perpendicular ao segmento FG também, que é um segmento que pertence ao plano dessa base, ok? Então, eu determinei que esse triângulo roxo, pessoal, ele também é um triângulo, o quê? É um triângulo retângulo. Bom, mas eu sei, pelo teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado, certo? Ou seja, D ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você vai levar os dois ao quadrado e somar eles. Então, quer dizer que Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, desse triângulo aqui, eu não encontrei o que seria D ao quadrado. Bom, D ao quadrado, eu descobri a partir desse triângulo aqui de baixo, pessoal, que D ao quadrado é a mesma coisa que o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tanto faz escrever D ao quadrado quanto o quê? Quanto A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque A ao quadrado mais B ao quadrado é a mesma coisa que D ao quadrado. Então, veja, pessoal, que eu consegui estabelecer aqui, ó, uma regra, uma relação entre a diagonal de um paralelepípedo, ou seja, a medida da diagonal de um paralelepípedo, com o quê? Com as três dimensões desse meu paralelepípedo, certo? Que é a largura, que está representando aqui por A, é a medida da largura, B está representando a medida do comprimento, e C, nesse caso aqui, está representando a medida da altura desse meu paralelepípedo, certo? Então, pessoal, como é que a gente consegue determinar a diagonal de um paralelepípedo? A gente precisa fazer o quê? Apenas saber quais são as medidas da largura, do comprimento e da altura. Porque a gente leva tudo ao quadrado, soma elas e depois extrai a raiz para a gente determinar quem que é D, certo? Lembrando que aqui, pessoal, quando você calcula isso daqui, você encontra quem que é D ao quadrado, mas na verdade você quer encontrar quem que é D, certo? Para encontrar quem que é D, você tem que fazer a raiz desse resultado aqui. E isso, pessoal, não vale apenas para você determinar a diagonal. Se você tem qualquer três informações dessa relação aqui, você consegue determinar a outra. Por exemplo, se você quer determinar quem que é C, ou seja, quem que é a altura desse paralelepípedo, só que você sabe quem que é a diagonal, quem que é a largura e quem que é o comprimento, você consegue determinar quem que é C também. Ok? Bom, pessoal, então isso aqui vai ajudar a gente bastante a resolver os exercícios dessa semana. Ok? Então, essa relação aqui é bom você ter ela em mente, mas se você não lembrar dela, a partir desse raciocínio aqui que a gente utilizou, você consegue chegar nela. Ok? Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham compreendido aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários ou me contactar nos nossos meios de comunicação, que é o Conexão Escola, o WhatsApp, o Classroom, ou até mesmo no Meet. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço e a gente se vê na aula dos exercícios, ok? Fui!